Vamos então continuar o estudo do CPC 00. Vamos agora trabalhar a característica qualitativa, né, de melhoria, capacidade de verificação. O que é isso, Felipe? É uma forma de verificar se aquilo que foi apresentado nos relatórios condiz com aquilo que aconteceu na realidade, ou seja, a transação. Então, para isso, eu posso fazer uma verificação direta ou uma verificação indireta. Uma verificação direta, por exemplo, seria o estoque final de uma mercadoria deu 100 mil. Aí eu faço a contagem física do estoque e confiro se realmente aquilo que foi apresentado é o que está lá no patrimônio da empresa na transação, né, no seu estoque. E uma verificação indireta, por exemplo, é eu querer avaliar se o custo das mercadorias vendidas que está registrado na DRE da empresa, ele condiz com o que aconteceu, fazendo o quê? Eu posso fazer uma verificação indireta pegando o estoque inicial da empresa, mais as compras do período com base em documentos e notas fiscais, e eu faço a contagem física do estoque final. Aí eu acho o CMV, estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Combinado? Então, vamos ver aqui o que tem na tela. Claro, tudo isso daqui, tá bom, pessoal? É relacionado lá ao CPC 00. Algumas coisas literalidades, outras que a gente trouxe para você, até porque a literalidade, ela pode ser cobrada. Então vamos lá, Felipe, olha aqui. O que é que eu vou ter? A capacidade de verificação, ela ajuda a garantir aos usuários, presta atenção, que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Não confunda capacidade de verificação com representação fidedigna. Representação fidedigna é dizer que aquilo que aconteceu de fato deve estar representado nas informações apresentadas, porque deve representar fidedignamente. É uma coisa. A outra coisa é eu verificar se aquilo que foi apresentado realmente foi o que aconteceu. Beleza? Claro que estão ali, né, interligados, mas a capacidade de verificação é verificar, né, se representa fidedignamente aquilo que aconteceu com aquilo que foi apresentado nos relatórios. Show de bola, lembra? Ó, eu preciso ter informações relevantes e que representam fidedignamente. E há que são as características qualitativas fundamentais. As características de melhoria, elas melhoram a qualidade da informação. Combinado? Vamos que vamos. Capacidade de verificação, e ele diz, ó, significa que seria o conceito, é importante também saber, que diferentes observadores, bem informados e independentes, ó, bem informados e independentes, podem chegar ao consenso, embora não acordo necessariamente completo, de que a representação específica é representação fidedigna. Informações quantificadas não precisam ser uma estimativa de valor único para que sejam verificáveis. Uma faixa de valores possíveis e as respectivas probabilidades também podem ser verificadas. Aqui ele quer dizer que uma determinada informação foi apresentada. E aí, duas ou mais pessoas têm interesse naquela informação e dizem, olha, eles com visões diferentes, mas analisando aquilo, eles vão chegar a um consenso. Pode ser que eles tenham alguma diferença no olhar, na análise, mas eles vão chegar como se fosse a um denominador comum, a algo, né, que é comum para todos, independente da pessoa. O que mais, Felipe? A verificação, como eu falei, ela pode ser direta ou indireta. Verificação direta significa verificar o valor ou outra representação por meio de observação direta. Por exemplo, contando-se o dinheiro. Como eu falei aqui no caso do estoque. Vou lá, conto o estoque e confiro se aquilo realmente é o que está apresentado nas demonstrações contábeis. A verificação indireta, olha aqui, significa verificar os dados de entrada de modelo, fórmula ou outra técnica e recalcular os dados de saída, utilizando a mesma metodologia. Um exemplo
é verificar o valor contábil do estoque, checando as informações, quantidades e custos e recalculando o estoque final, utilizando a mesma premissa de fluxo de custo, por exemplo, utilizando-se o método primeiro que entra, primeiro que sai, tá? E aí eu falei também outra forma que seria o cálculo do CMV, tá? Aqui também seria, por exemplo, uma verificação indireta, tá? Cálculo do CMV, do custo das mercadorias vendidas, por meio da fórmula estoque inicial, mais compras líquidas, menos o estoque final. Pronto, Felipe. Bom demais, bom demais. Vamos avançando. Tempestividade. A gente já falou para você naquele momento inicial, informando quais são as características, né, qualitativas de melhoria. E aí, tempestividade, o próprio nome já diz, ó, tempo. Significa ter informação disponível a tempo de tomar as melhores decisões possíveis. Então aqui, lembra da palavra tempo para acertar no dia da prova. Então, tempestividade, olha aqui, significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. De modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil é. Claro, de forma geral, pode acontecer que uma informação mesmo antiga, ela seja muito importante. Não posso dizer que é sempre. Cuidado com palavras, né? Assim. Contudo, algumas informações podem continuar a ser tempestivas por muito tempo após o final do período do relatório. Porque, por exemplo, alguns usuários podem precisar identificar e avaliar tendências, né? Utilizando a estatística. E aí ele verifica, durante os últimos 5 anos, qual foi o crescimento do meu faturamento? Aí eu vou fazer uma projeção para o ano seguinte, calculando aí uma média. Então, por isso que muitas vezes, né, algumas vezes, melhor dizendo, que na maioria das vezes não, as informações, mesmo antigas, podem ser necessárias para a entidade. O que mais, Felipe? Olha, aqui também é bem sugestivo, que é a parte da compreensibilidade. É algo também bem importante que a gente vai analisar agora, tá certo? Analisar agora. Então, o próprio nome já diz, olha, compreensível. A informação que vai ser apresentada por meio dos relatórios, né, relatórios financeiros para fins gerais, elas devem ser compreensíveis, que pessoas possam analisar e entender aquela informação. Claro que tem que ter ali um mínimo de conhecimento sobre, né, os conceitos, né, e as informações do ramo. Claro que aqui a gente vai detalhar isso. Então vamos lá, olha aí. Classificar, caracterizar. Classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso as torna compreensíveis. Alguns fenômenos são inerentemente complexos e pode não ser possível tornar sua compreensão fácil. A regra é que seja compreensível, mas pode ser que uma outra informação, né, mais complexa, imagine aí trabalhar a questão de mercado de capitais, tem informações ali sobre algo que é mais aprofundado, tá certo? Então, excluir informações sobre esses fenômenos financeiros pode tornar mais fácil a compreensão das informações contidas nesses relatórios. Contudo, esses relatórios seriam incompletos e, portanto, possivelmente distorcidos. Isso daqui já caiu em prova, tome cuidado. Ou seja, a exclusão de informações complexas, tá certo? Pode até tornar mais fácil a compreensão das informações, mas tornaria o quê? Os relatórios incompletos e possivelmente distorcidos. Então, a exclusão de informações complexas pode distorcer aquelas informações apresentadas. Então, a ideia é não excluir, tá bom? Relatórios financeiros são elaborados para usuários que têm conhecimento, como eu falei, razoável das atividades comerciais e econômicas e que, olha lá,
e que revisa e analisa as informações de modo diligente. Algumas vezes, mesmo usuários bem informados e diligentes podem precisar buscar auxílio de consultor para compreender informações sobre fenômenos econômicos o quê? Complexos. Tá bom? Sobre fenômenos complexos. Então, vejam, a informação deve ser apresentada de modo o quê? Simples, claro, que seja compreensível. Claro que eu estou supondo que as pessoas têm um conhecimento razoável. Porém, pode acontecer de uma ou outra informação ser um pouco mais complexa. E essas informações elas não devem ser excluídas, porque podem distorcer os relatórios. E aí, diante disso, caso a pessoa não tenha conhecimento necessário para avaliar aquelas informações complexas, ela pode necessitar o auxílio de um consultor para interpretar e, claro, com aquilo tomar a sua decisão de investir naquela empresa, de vender para aquela empresa ou outra informação que seja necessário a depender do usuário daquela informação. Combinado? Aqui eu trouxe um resumo. Um resumo que a gente chama de solmidibuiado. Né? Tudo isso que a gente falou se resume a isso daqui, tá? Então não esquece, características qualitativas de melhoria. Claro, eu não trouxe tudo, eu trouxe o mais importante. A ideia é que você saiba também, por exemplo, o conceito de consistência, tá? Então, as características qualitativas de melhoria são são 4. TC elevado a 3. É comparabilidade, capacidade de verificação, compreensibilidade e tempestividade. Tá? Lembrar que a comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Tá? Lembrar que a comparabilidade não está relacionada com um único item. A comparação requer no mínimo 2 itens. E comparabilidade não significa o mesmo que consistência e uniformidade. Consistência é utilizar os mesmos métodos, né? Muito cuidado com isso. Capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que aquilo que foi apresentado de forma fidedigna, representa aquilo que realmente aconteceu. Essa verificação, conforme nós estudamos, ela pode ser direta ou indireta. Tempestividade, está ligada ao tempo, né? Informações disponíveis a tempo de poder influenciar nas decisões. E compreensibilidade, classificar, caracterizar e apresentar informação com clareza e concisão. E a exclusão de informações complexas faz com que os relatórios sejam considerados incompletos e potencialmente distorcidos. Leve isso na mente para a prova. No mínimo, se possível mais. Né? Aí eu falo, meu Deus, Felipe, é coisa demais, eu vou ficar louco. Fica não, né? É com o tempo, é um processo. Você não aprende tudo em um dia. É um processo que requer tempo e cada pessoa tem seu tempo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, ó, força na peruca. Continuando. Questão boa. Vamos lá, e eu quero que você, já com base no conhecimento, tente. E se errar, parabéns, você tentou e agora vai aprender mais ainda. E quem acertou, parabéns também. O que é que ele diz? A estrutura conceitual para relatório financeiro relativa às normas internacionais de contabilidade aplicadas no Brasil, CPC 00, descreve as características qualitativas de informações financeiras úteis contidas nas demonstrações contábeis. Referente a essas características, é correto afirmar o quê? E aí eu tenho 5 alternativas, tá? Que nós vamos explicar agora. Beleza. Show de bola. Letra A. Características fundamentais são comparabilidade e tempestividade? Não. As características fundamentais é o quê? Real quadrado. Relevância e representação fidedigna. Então a letra A está errado.
errada. Aqui eu tenho o quê? Ou incorreta. Aqui eu tenho características de melhoria. Características de melhoria incluem relevância e representação fidedigna? Não. Aqui são as características qualitativas fundamentais. Letra C. A capacidade de verificação refere-se às informações que permitam aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens de entidades diferentes. Vejam, se eu quero comparar, isso é comparabilidade e não capacidade de verificação. Então aqui eu tenho o nome de comparabilidade. Letra D. Classificar, caracterizar e apresentar informações de modo claro e conciso. Olha aqui. Está relacionado diretamente ao conceito de informação relevante? Não, nós vimos que uma informação relevante é aquela capaz de influenciar na tomada de decisões. Classificar, caracterizar, ter informações de modo claro é o quê? Compreensível. É compreensibilidade. Então a letra E também está errada. Ou letra D está errada, né? Compreensibilidade. E aí o nosso gabarito só pode ser a letra E, tá bom? Para que haja representação fidedigna de fenômeno econômico, a representação precisa ser o máximo possível completa, neutra e isenta de erros. Beleza? Então nosso gabarito é a letra E de esforçado. Não esquecendo, mais uma vez, as características qualitativas de fundamentais são duas: real quadrado, relevância e representação fidedigna. Tem que saber os conceitos. De melhoria são 4, TC elevado ao cubo. Tempestividade, comparabilidade, compreensibilidade e capacidade de verificação. Tem que saber também o conceito delas, tá? Então hoje, ao dormir, ó, já fica lembrando disso por causa dessa aula, né? A gente começa primeiro sabendo quais são as características, aí depois vai aprofundando e vendo o que é que ela significa, as observações, e com as questões você vai verificando aquilo que é mais cobrado. Combinado? Então, avançando. Restrição de custo na elaboração e divulgação de relatório financeiro útil. O que é isso? Olha, é claro que, como nós falamos, relatórios financeiros para fins gerais envolvem tanto as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e outras demonstrações, mas outros relatórios que sejam importantes para o entendimento, como por exemplo o relatório de estoque, né, para o controle de estoque da empresa. E aí o que é que acontece? Claro que a empresa ela vai ter um custo para preparar esses relatórios. E aí os benefícios gerados por esses relatórios devem ser maior do que os custos. Porque se os custos forem maiores, né, na verdade eu tenho uma restrição para a apresentação da informação. Me diga, eu vou gastar 10 e o meu retorno é 1, eu vou querer fazer isso? Não, claro que a empresa é obrigada a seguir as normas contábeis, mas há uma restrição aí na hora de elaborar as informações. E essa restrição é o custo para elaborar essas informações. Então vamos ver na tela, olha aí. O custo é uma restrição generalizada sobre as informações. O custo é uma restrição generalizada sobre as informações que podem ser fornecidas pelo relatório financeiro. O relatório de informações financeiras impõe custos e é importante que esses custos sejam justificados pelos benefícios de apresentar essas informações. Há vários tipos de custos e benefícios a serem considerados na hora da avaliação, tá bom? Então você tem que saber isso daí. O custo, ela é uma restrição para a apresentação das informações, beleza? Tem que ser justificado. Vamos ver aí uma questãozinha, olha aí. Que apesar de antiga é uma questão boa, tá? É uma questão boa aqui pra gente vamos lá. A empresa Patrimônio S.A. efetuou a depreciação utilizando os percentuais fiscais, ainda que soubesse que a vida econômica do bem era maior do que as taxas fiscais. A decisão foi tomada em função das dificuldades em controlar as duas depreciações, o que levaria a empresa a ter custos de controle não suportáveis pelo porte e situação financeira da empresa, inviabilizando o negócio. Referida situação
né, é justificada ou não. Então, o que ele está me trazendo é uma observação, tá certo? Que ao fazer um determinado procedimento, ele não fez como deveria ser, porque ali ele teria um custo maior do que o benefício gerado. Então vamos ver aí como é que fica. A. Afeta diretamente a neutralidade na apresentação de uma demonstração contábil, não sendo possível considerar que a demonstração ela é, tá certo, fidedigna. E aí, claro, tá? É importante, beleza? Seguinte, olha, nós sabemos, só para a gente contextualizar, né? Que eu tenho uma vida útil contábil, que é aquela estimada pela empresa, e a vida útil para fins fiscais, que deve ser utilizada para dedução do cálculo do imposto de renda. Correto é a empresa fazer os dois. E aí as diferenças necessárias vão ser contabilizadas para ajustes no futuro. Porém, tá? A demonstração não deixa de ser fidedigna se, caso a empresa não cumpra esse procedimento, mas veja que ela fez a depreciação utilizando o mesmo percentual para fins fiscais, por causa dos custos que poderia gerar para elaborar aquela informação. E aí o custo daquilo era maior do que os benefícios. Então, por isso, a validação, né, ele pode fazer dessa forma e isso não deixaria de ter uma demonstração fidedigna. Então, a letra A, ela já está errada, beleza? A demonstração continua sendo fidedigna. Altera a demonstração contábil de forma material, impedindo o reconhecimento como uma demonstração contábil fidedigna? Falso. Acabamos de ver que continua sendo fidedigna. Permite considerar a demonstração fidedigna, uma vez que o custo para a geração de uma informação com melhor qualidade não justificaria o benefício. Perfeito. Então ele fez o procedimento porque os custos seriam maiores que os benefícios. E isso, né, permite considerar que a demonstração mantenha-se fidedigna, mesmo ele utilizando o mesmo percentual fiscal para fins contábeis. Letra D. Atende o princípio da prudência, visto que a decisão de adotar a depreciação que atribui maior valor ao resultado permite a geração de uma demonstração conservadora mais fidedigna. Na verdade, não atende. E letra E, na verdade, está atendendo essa restrição do custo. Distorce a possibilidade do usuário analisar a demonstração, sendo necessário o ajuste para considerá-la fidedigna. A gente viu que não precisa disso. Então, confirmamos aí o nosso gabarito, letra C. Questão boa, né? E isso daí também é cobrado com frequência, tá? É cobrado com frequência e a gente tem que sempre estar aí bem preparado para essa análise, tá bom? Para essa análise. Pronto, então vamos lá. Continuando, agora nós já vimos o capítulo 1, vimos o capítulo 2, agora vamos para o capítulo 3. Demonstrações contábeis e a entidade que reporta. Lembrando, as demonstrações contábeis, elas são uma parte dos relatórios. Na verdade, a maior parte dos relatórios financeiros para fins gerais. E a entidade que reporta é a entidade que está sendo analisada. Então ele me diz, as demonstrações contábeis fornecem informações sobre recursos econômicos, que são os ativos da entidade, reivindicações contra a entidade, que são os passivos e patrimônio líquido da entidade, e reivindicações contra a entidade e alterações nesses recursos, que seriam receitas e despesas. E reivindicações que atendam às definições dos elementos das demonstrações contábeis, tá? Os elementos das demonstrações contábeis que a gente aí também já sabe quem são, tá? Quem são esses elementos. Então, os elementos que eu tenho nas demonstrações, eu vou ter, claro, além dessas contas retificadoras, tá? Eu vou ter ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas. Lembrando que tem aqui ativo, passivo e PL e suas contas retificadoras. Show? Objetivo e alcance das demonstrações. O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações financeiras sobre
ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas da entidade, que reporta que sejam úteis aos usuários das demonstrações na avaliação das perspectivas para fluxos futuros, tá certo? Para fluxos futuros, de entrada de caixa líquidos para a entidade que reporta e na análise de quê? Da gestão, olha aqui, da gestão de recursos da administração sobre os recursos econômicos da entidade. Essas informações são fornecidas aonde? Claro, no balanço patrimonial, por meio dos ativos passivos e patrimônio líquido, e aqui, claro, entre as suas contas retificadoras, na demonstração do resultado e na demonstração do resultado abrangente, ao reconhecer receitas e despesas, e em outras demonstrações como DFC, DVA, e nas notas explicativas, que vão detalhar informações não apresentadas nesses relatórios. E aí, período do relatório, né? Qual é o período de elaboração do relatório? Nós sabemos, isso daqui é o quê? É o exercício social. E o CPC 26, ele até fala, olha, na verdade, a Lei 6.404 fala que o exercício social ele é de 1 ano, exceto no caso de constituição da empresa ou alteração estatutária, que eu posso ter período diferente, tá bom? E aí, claro, a Lei 6.404 complementa que quando o ciclo operacional for maior do que o exercício social, a classificação em curto e longo prazo vai depender desse ciclo, que seria de 18 meses ou 19 meses. Ciclo operacional é o período que vai desde a compra de um bem, né, de um bem ali para venda, até o recebimento da venda. Então ele compra, vende e recebe. Lá no CPC 26, ele trabalha muito com o ciclo operacional. Ele diz que tudo vai ser curto prazo quando for realizado, consumido dentro do ciclo operacional. E aí, claro, aqui fica uma observação importante. Isso vai acontecer, né? Porque o ciclo operacional, se for menor do que 1 ano, vai ser de 1 ano, que são 12 meses. E se for de maior do que 1 ano, aí eu vou utilizar esse valor maior. Inclusive, a própria norma diz, olha, caso não seja, né, identificável o ciclo operacional da empresa segundo o CPC 26, esse ciclo operacional será de 12 meses, que é a mesma coisa que 1 ano para a empresa. Pronto, Felipe, então, show de bola. Vamos aqui colocar esses prazos, tá? Então, o período do relatório, aqui a questão do exercício social, que ele é de 1 ano. As demonstrações contábeis são elaboradas para um período de tempo específico, período de relatório fornece informações sobre, claro, ativos e passivos, incluindo ativos e passivos não reconhecidos e patrimônio líquido que existiam no final do período de relatório ou durante o período do relatório. E aí, receitas e despesas para o período do relatório. Vale lembrar que, na hora de apresentar as informações, para que eu possa fazer comparações, eu tenho que ter informações comparativas. E para eu ter informações comparativas, isso já foi falado em aulas anteriores, eu tenho que apresentar informações comparativas, né? Eu tenho que apresentar os valores de pelo menos 2 anos. Que seria o quê? Que seria o ano corrente, do qual nós estamos apresentando, e o ano anterior. Tem empresas que apresentam os 3 últimos anos, 20x2, 20x1 e 20x0, para que ele possa comparar e verificar a evolução dos valores das contas, do faturamento e assim por diante. E os usuários possam, com aquilo, tomar a melhor decisão possível. Avançando. Olha aqui. Entidade que reporta. A entidade que reporta é a entidade que é obrigada a ou decide elaborar demonstrações contábeis. A entidade que reporta pode ser uma única entidade ou parte da entidade, ou pode compreender mais de uma entidade. Uma entidade que reporta não é necessariamente uma entidade legal, tá? A gente vai explicar isso daqui. Mais de uma entidade ocorre quando a empresa possui participação em outra empresa, que aí seria o caso, né, de participações societárias permanentes,
permanentes. Então vamos lá. Olha, aqui ele diz o seguinte: mesmo que a empresa não exista legalmente, vamos supor que uma determinada pessoa começou a costurar e aí contratou mais 3 costureiras, mas ela não sabia nada de legislação, não fez a criação do CNPJ, não abriu conta bancária, fazia ali tudo na informalidade. Isso mesmo não tão legal, ela deve apresentar essas informações. E eu posso apresentar de uma entidade só, de uma parte da entidade, mas eu posso apresentar de mais de uma entidade. Quando a empresa tem uma participação em outra e ela tem controle, e aí eu apresento o que chamamos de demonstração consolidada, que é a apresentação da demonstração de mais de uma empresa, claro, com suas controladas, como se fosse uma única empresa, é o casal, né? Aqui tem uma pessoa que tem um patrimônio, aqui tem outro, casam regime comunhão, aí fazem o quê? Uma apresentação do seu patrimônio único, como se fosse uma única pessoa. Premissa da continuidade operacional, que é muito importante, tá? Olha, conforme a premissa subjacente da continuidade, as demonstrações contábeis são normalmente elaboradas com base na suposição de que a entidade que reporta está em continuidade operacional e continuará em operação no futuro previsível. Assim, presume-se que não tem a intenção nem a necessidade de entrar em liquidação ou deixar de negociar. Aqui, pessoal, quando a empresa ela é criada, isso daqui é até um princípio da contabilidade, da continuidade, ela é criada para operacionalizar por um período indeterminado de tempo. Exceções acontecem como uma feira onde a empresa é criada para depois ser encerrada. Mas me diz, você vai querer montar uma empresa para encerrar? Não, você quer crescer a empresa, você quer aumentar o faturamento. Então, essa é a premissa da continuidade. As empresas são criadas para o quê? Para continuar em operação no futuro previsível. Claro que pode acontecer de ocorrer uma descontinuidade, mas isso é do processo da operação onde a empresa não consiga mais ter custos para manutenção. Inclusive, quando a empresa ela é criada, eu tenho valores de entrada. Por quê? Porque ela está sendo criada, tem um capital social, está comprando mercadorias para vender. Agora, quando ela é extinta, que está em descontinuidade, aí eu tenho valores de saída, porque ela está vendendo os seus bens para quitar as suas obrigações e sobrar ali o patrimônio líquido. Beleza? Então, até esse momento é isso. Temos muito mais. Um forte abraço e bons estudos!